Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos na paz do Senhor. Hoje é segunda-feira, dia 4 de março de 2024. Agora são 9 horas e 42 minutos. Deus abençoe todo mundo. Glória a Deus. Aleluia. Espero que tenham passado um bom final de semana. O meu foi muito bom, né? Trabalhei bastante sábado, domingo, intenso meu final de semana. Aí tá bom, vou descansar hoje, né? Deus abençoe vocês. A gente vai ler hoje a primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 13 até o 22, tá? Bom dia, Claudemir Elias. Se você puder fazer o favor de ir procurando já na tua Bíblia. Lena Belmont, bom dia. Mônica Santos, Ciema Loubac, Maria Carvalho, Luiz Penha, Regina Traboldi, Rosângela Albuquerque, Gemerson Pereira, Áurea, Fernanda Faria. Deus abençoe Eda Santos, Rosângela Shirley, Silvana Nicolau, Ana Zilma, Cláudia Aziz, José Carlos, Antônio Medeiros, Geraldo Cruz, Edmar Balmer, Odmar, Sandra Soares, Nathalie Gomes, bom dia, Deus abençoe vocês, Romana Araújo, Maria Isabel, Sueli Marinho, Elba Santiago, Denise Serve, bom dia, Deus abençoe vocês aqui também, Maitê tá aqui, a Gislene, a Ione, Angelina, Luiz Penha, quem mais? Marisley, Stenbach, Willy Miller, bom dia. Lozov, o Gabs, a Luiz Penha, bom dia, Sena. A gente vai fazer um monte de oração particular aí, né? Ontem eu falei pra galera, a gente foi visitar um sítio, né, que eu tô querendo comprar, a gente foi visitar sábado. E lá tem uma colina, né? É colina grande, né? Alta, bem grande. E ela é só pasto, né? Só pasto. É difícil para chegar lá e ela é bem na divisa do terreno na parte de cima. E aí quando eu fui lá, o Senhor falou para mim, né? Que é para mim fazer um lugar de oração lá em cima, né? Eu vou fazer, já tô cheio de ideia já, né? Tô só esperando dar certo. Espero que já tenha dado, né? E nós vamos fazer um lugar de oração lá, né? Para fazer orar na madrugada lá, né? Vai ser um lugar extraordinário, né? Deus é bom, irmão. Deus é bom, né? E a visão ontem vazou. Ah, meu Deus, Deus me deu uma visão ontem nervosa, irmão. Nervosa. Nervosa. Meu Deus do céu. Atenção, você, minha ovelhinha que mora na Europa. Atenção, você, minha ovelhinha que mora na Europa. Cara, fica preparado para você sair fora. Fica preparado para você sair fora. Eu sei que é difícil acreditar nessas coisas, né? Eu sei. Deus foi muito claro para mim ontem, né? Muito claro comigo ontem, entendeu? Deus me levou lá, eu fui lá em espírito, eu vi o que vai acontecer com a Europa. Deus mostrou para mim as igrejas fechadas. Eu não sei explicar para você como é que esse negócio acontece, né? Eu não sei. Que é uma coisa espiritual. Mas enquanto eu estava com os meus olhos fechados e Deus estava me mostrando o que iria acontecer, né? E eu estava falando. Era como se eu andasse lá. É uma coisa. Parece que aqui passou 10 segundos, mas quando você está no mundo espiritual, parece que você ficou uma hora lá, né? É uma coisa que não dá muito para explicar isso, né? Meio louco, né? Mas eu vi uma onda vindo sobre a Europa, uma onda negra de morte, de guerra, de fome, entendeu? E ela vai vir, Deus falou para mim, ela vai vir. As pessoas não estão botando fé, mas ela vai vir, irmão. Ela vai vir e ela vai chegar rápido, né? E quem dormir no ponto não vai ter tempo de sair, entendeu? Então não durma no ponto, tá? Não durma no ponto, entendeu? A irmã Rose Poleto tá falando assim: bom dia, pastor Sandro e irmãos em Cristo. Todos os dias eu tenho que me inscrever no canal do YouTube. Que perseguição. Pois é. Não é só você, irmã. Não é só você. Tá? Muita gente tá acontecendo isso. E aí simplesmente some, né? Mas não tem o que a gente fazer, né? Vocês têm que perseverar aí.
Entendeu? Tem que perseverar. Foi uma visão nervosa ontem, irmão. Nervosa. Eu ouvia o rio bombar das bombas como trovoadas. As trovoadas que caíam da tempestade eram bombas, né? É um troço assim, irmão. E vou dizer, eu já disse aqui e vou dizer de novo para você. Principalmente a Inglaterra. Alemanha, Inglaterra, principalmente. França. E daí a gente vai, tipo assim, a gente olha para política, por exemplo, que está acontecendo, né? Agora. E daí a gente vê o presidente russo, essa semana, você deve ter visto isso aí, ameaçando o presidente da França, porque tem tropas especiais, né? Guerreiros especiais da França lutando lá na Ucrânia, né? Já tem lá, né? E ele disse, não é justo que eu ataque a França, porque a França está me atacando aqui. Mas a gente não tem dimensão das coisas. E quando Deus fala, a gente se toca, né? Entendeu? Ontem vazou a notícia que foi a Alemanha que programou aquele atentado terrorista para quebrar aquela ponte que tem lá na Rússia, né? Que explodiram uma ponte. Não, e Jô, Deus abençoe. Entendeu? Vilma Oliveira, parabéns, Vilma. Feliz aniversário, minha irmãzinha. Beijinhos no teu coração, né? Vazou ontem, né? Essa notícia. Então, o que eu quero que você entenda? Você que mora em Portugal, Zermo, tem muita gente aqui em Portugal, né? Pensando assim, pastor, mas a guerra vai vir em Portugal? Você tem que entender o seguinte. Você que tem mais idade, você que é mulher, não entende muito desse negócio aí, o pastor vai explicar para você aqui. Se o que eu estou falando é verdade, vai acontecer, se é que é, né? Você tem que levar em consideração isso. Se é que o que eu estou falando de fato vem de Deus e isso de fato vai acontecer, você tem que pesar isso aí. Então, a União Europeia é uma só. Entendeu? Se os caras entrar na Polônia, e esse vai ser o sinal para vocês, né? Eu já falei isso aqui. Porque eu vi uma bomba explodindo na Polônia. Vocês lembram de uma visão? Faz muito tempo que eu falei isso aí, uma bomba nuclear na Polônia. Você lembra? Eu falei isso aqui faz tempo, né? Até eu disse, eu não sei se é uma bomba nuclear ou não, mas era uma bomba muito grande, né? Que caía lá, eu vi uma explosão muito grande. Faz tempo já, antes de começar a guerra com a Ucrânia. Lembra que eu falei? Faz tempo, lá atrás eu disse isso. Então, a Polônia é o primeiro país que faz divisa com a Rússia. É assim que você tem que olhar. Oi, Ângela, bom dia, queridona. A Polônia é o primeiro país que faz divisa com a Ucrânia, com a Rússia, é a Polônia. Então, se a Rússia entrar na Polônia, ela entrou na Europa. O que vai acontecer? A Europa vai reagir, enviando soldado, e vai atacar a Rússia. E aí a Rússia vai contra-atacar, porque hoje guerra não necessariamente é soldadinho, né? Os caras vão meter bomba em tudo. Então, sim, Portugal também, porque Portugal faz parte da Europa e o exército de Portugal também vai atacar a Rússia, porque eles vão ser obrigados. Estão na Europa. Entendeu? Não tem o que fazer, mano. Vai sobrar para todo mundo. É claro que as bombas não vão cair em todos os lugares, é óbvio, né? Isso é uma coisa óbvia. Vão ser mais na Alemanha, Inglaterra, que são os países mais fortes que vão estar lá atacando, mas vai sobrar para todo mundo. Uma guerra é abrir o portão do inferno, irmão. Entendeu? A guerra é abrir o portão do inferno. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Todos, irmã Elisa Oliveira, Noruega, todo mundo. Principalmente a Noruega, faz divisa com a Rússia, né? Então a guerra vai se espalhar por todo lugar. Então, qual é o conselho que o pastor dá para vocês? Escute, esteve uma irmã aqui, algum tempo atrás, ela veio da Inglaterra para batizar o seu filho, e ela veio aqui na minha casa. Ela deve estar assistindo a gente aqui, ela está aqui. E ela disse para mim, Gertrudes, Deus te abençoe, obrigado. Que ela conversou com o marido dela é inglês, ele é um homem crente, e eles creram, quando eu falei lá atrás, eles já se ligaram. O que eles fizeram? Eles já venderam a casa deles, venderam tudo que eles tinham e eles alugaram uma casa. Presta atenção no que eu estou te falando. Eles alugaram uma casa e estão vivendo numa casa alugada, já na fronteira da Inglaterra, lá no finalzinho eles já estão.
E ela disse para mim, ela disse, pastor, quando eu orei, Deus falou comigo e disse que o sinal que a guerra ia chegar na Europa ia ser quando começasse na Polônia. Então ela falou para mim, Deus já disse para mim, quando começar a guerra na Polônia, eu pego um avião e vou embora. Que eu já vendi tudo que tem aqui, eu tô preparado para ir embora, para não perder minhas coisas. Quem dormir no ponto, irmão, se explodir uma guerra, entendeu? Então não tem muito o que você fazer. Mas muita gente tem parente lá, né? Mas, cara, se você falar, eles não vão acreditar. Eles vão dizer que a gente é louco e que não tem conversa. Se você olhar as matérias de sexta-feira, por exemplo, dos jornais da França, se olhar o Le Figaro, Le Monde, que são jornais grandes franceses, você vai ver que já está uma briga na França do parlamento contra o presidente francês, porque o presidente francês já está querendo enviar tropas. Veja que pé que tá. Você não se liga nas coisas, né? Ninguém vê essas coisas. Que já está querendo enviar tropas para a Ucrânia, francesas. E o presidente russo disse o seguinte: se vocês mandarem exército para cá, eu vou atacar o país de vocês. No jornal, só você lê. Tem gente que não lê jornal. Eu estou acompanhando, porque Deus está falando as coisas comigo, eu vou buscando informação. E daí tem gente indo passear na França. É gente muito sem noção, irmão. Indo morar na França. É gente sem nenhuma noção. Entendeu? Isso aí não vai acontecer. Não é assim que os caras falam pra você. Entendeu? Ji-Paraná, Rondônia. Beijo, Marcão. Hétero. Deus abençoe. Entendeu? E ninguém acredita. Por quê? Por causa da arrogância. Porque os grandes países, a França, a Inglaterra, eles foram países sempre dominadores, eles sempre dominaram. Você vê a França, por exemplo, escravizou toda a África, agora a África está chutando eles e tal. A Inglaterra sempre dominou os mundos inteiros. Nós fomos colônia inglesa, colônia portuguesa. Então, esses países, eles sempre dominaram sobre os outros. Então, eles têm aquele negócio no coração deles que eles são os caras que não tem pra ninguém. Mas nós estamos falando da Rússia, irmão. A Rússia vai tratorar todo mundo. Entendeu? Todo mundo. Sacou? Todo mundo. Não vai ter conversa, irmão. Porque Deus determinou isso, porque a Europa abandonou Jesus, porque o Islã está tomando conta de tudo na Europa, está proibido orar, proibido igreja fechando, né? Você está acompanhando tudo que está acontecendo, não pode mais rezar na rua, não pode orar na rua, não pode fazer isso, aí os abortistas estão dominando, o woke está dominando, essa viadarada, essa coisa arada, dominou. Então o que vai acontecer? Deus vai dar um start para começar de novo, porque senão vai todo mundo para o inferno. Eu tô contando isso para você porque isso é uma coisa espiritual. Entendeu? É a nova era, irmão. É o anticristo, já dominou a Europa. Tá dominado já. Entendeu? Tá dominado. Então, como tá cedo ainda, eu vou contar para você o que Deus falou para mim, já faz tempo ainda. Que o anticristo na Europa ele veio forte e ele está dominando já tudo. Mas ainda precisa haver um avivamento para que haja o arrebatamento da igreja. E eu estou contando tudo isso para você porque eu quero que você entenda a parte espiritual da coisa. Entendeu? Porque você olha aí e você vê Jesus às portas para voltar. Nós estamos falando da volta de Jesus já. Veja como o nosso assunto aqui é importante e é pertinente. Estamos falando da volta de Jesus. Então, o que está dominando lá é o espírito do Islã, o islamismo, é o espírito do anticristo. O anticristo vai ser islâmico e ele vai vir contra a igreja de Cristo, o Islã. Ele é o espírito do anticristo, não tenha você dúvida nenhuma disso. Fica achando, mas é Roma. Não, é o Islã. Tá? Então presta atenção no que eu estou te ensinando. E o Islã já está dominando toda a Europa, tudo. Por exemplo, na Inglaterra você não pode, se você for pego perto de uma clínica de aborto, ou perto de um hospital, rezando, mesmo que seja em silêncio, a polícia te prende, porque não pode, proibido. Mas quando dá o horário, o cara do Islã tira o tapetinho, põe no chão, aonde ele tiver, eles trancam a rua, tranca tudo e faz a oração deles. E ninguém fala nada. Porque já dominou, está dominado, os prefeitos são islâmicos, os governadores islâmicos, os políticos, dominou já era. Entendeu?
Já era, já dominou, não tem conversa. Entendeu? Os boatos viraram igreja, viraram bar, dominou, acabou. Então não tem o que fazer a não ser queimar tudo e começar de novo. Escute o que eu estou te falando. Então o que, que Deus vai permitir que aconteça na Europa? Uma guerra. Vai permitir que aconteça uma guerra. Entendeu? Vai destruir essa geração que está ali, essa geração mais nova, que é a geração woke. Entendeu? Uma geração vai destruir, vai vir a fome, vai quebrar a soberba das pessoas, vai quebrar a arrogância, né? Vai conversar com o inglês para você ver a arrogância do cara. Eu tive na África esses dias, né? Fui lá no Egito, já falei para vocês aqui. Eu fiquei num hotel onde tinha só europeu. Irmãos, os caras, eles acham que você é macaco. Eles escutam você falando português, eles acham que você é um macaco. Eles te tratam como um macaco. Mesmo o pastor sendo branco, de zóio claro, eu sou um macaco, irmão. Não é questão de cor de pele. Entendeu? Não ache você que não é, não. Pessoal do europeu, pessoal lá de cima, entendeu? Ele trata você como um macaco. Ele caga pra você. Tá entendendo? Como é que você vai lá pregar o evangelho para eles? Porque o brasileiro vai ser o último povo que vai sair para levar o avivamento para pregar o evangelho, vai ser o brasileiro. Eu fiquei no hotel com o Thiago lá, a gente ficou 3 dias no hotel, 5 estrelas, lá no Egito, quando eu fui no Monte orar, né? Lá no Monte Oreb. Tinha só europeu lá, irmão. O árabe trata você muito bem, o brasileiro gosta de você. Né? Na Turquia, os caras são sensacionais. Eu fiquei apaixonado pela Turquia, um lugar maravilhoso. Povo maravilhoso, mas o povo europeu, irmão, ele acha que você é um macaco. E olha pra minha cara. Trata você como um macaco. Não ache você que é diferente. Não ache você que é diferente. Não se iluda. Porque você vai às vezes para a Europa, nos lugares que recebe turistas, você tá pagando os caras, te trata super bem. Agora, quando você fala com a população, quando você sai no meio da população, que eles não tratam você como um turista, eles tratam você como alguém que está no país deles, aí você é um macaco. Entendeu? Os caras são extremamente arrogantes, presunçosos, ignorantes. Você não tem noção. Entendeu? Você não tem noção. Eu vi isso lá. E a gente conversando, eu e o Thiago, a gente falando ali inglês, numa boa, tranquilo, não tem sotaque, nada. Não, mas as pessoas olham para você de longe. Entendeu? Nossa, irmão, você não tem noção. Então, a Maria Rita tá falando, pastor, eu morei na França e morei na Espanha e sei o que falo, morei lá 11 anos. O que você tá falando é verdade. Eu sei que é verdade. Entendeu? Eu sei que é verdade. Então, o que eu vou falar para você? A guerra vai vir de novo. Já teve a primeira, teve a segunda e agora vai ter a terceira, irmão. Não tenha você dúvida nenhuma disso. E Deus vai quebrar o queixo dos caras. Entendeu? E vai ser na espada. Por isso Deus falou do Nabucodonosor. Vai ser na espada. Essa é a realidade. Você não tenha dúvida. Nós estamos falando espiritualmente, né? Nós estamos falando de evangelho, de pregação de evangelho. Nós estamos falando de salvação. Entendeu? E vai acontecer exatamente isso que eu estou falando para você. Não vai escapar. Entendeu? Não vai escapar. Eles tratam você, brasileiro, como um cara que limpa o banheiro deles. É assim que ele te trata. Entendeu? Brasileiro, lá, você limpador de banheiro. Assim que os caras tratam você. Não ache que é diferente. Não se iluda, não se alugue. Entendeu? Eu acho até um absurdo, eu falo isso, né? Que tem muita gente advogado. Eu falei com uma irmã até, uma vez tinha ido para outro estado. E daí ela tava chorando, que tava lá, tava em depressão. Eu falei, irmã, você é advogado, você é uma doutora. Você vai pra Europa limpar banheiro, cara. Trabalha aqui no Brasil, irmão. Vai trabalhar no Brasil, vai ser doutora no Brasil. Eu não sei como as pessoas fazem esse tipo de opção, né?
escravidão por causa do dinheiro, né? Achando que vai ficar rico. Não fica nada, irmão. É uma bosta lá. Uma bosta, não come, não vive, vira escravo, trabalha igual um desgraçado. Ah, tem uma vida melhor, que melhor, irmão. Aí tá bom, cada um, né? Então a gente vai ver isso aí. Não adianta você falar, se você tem parente lá, se você falar, os caras vão dizer que você é louco, que você é retardado, que você é trouxa, que você tá com ciúme, que você tá com inveja. Não adianta você falar. Entendeu? Não adianta, não perca teu tempo. Tem muita gente que fala, mas como é que eu vou falar? Porque eu tenho parente lá. Cara, você não vai falar nada, porque não adianta você falar. Entendeu? Não adianta você falar. Não é? É isso aí, irmão. Então, quando cair a primeira bomba lá, daí o povo vai... Você vai dizer, viu? Eu te avisei, você não escutou, né? As pessoas não acreditam, não adianta falar, não adianta. Entendeu? Se você falar, os caras vão te jogar pedra em você aí. Entendeu? Vão jogar pedra em você, vão te crucificar, vão te dizer que você é isso, que você é aquilo. Você entendeu? Não perca teu tempo. Não perca o seu tempo. Né? Eles abandonaram Jesus, o povo não quer saber de Jesus, não quer saber da igreja, não quer saber de nada. E Deus vai pesar a mão sobre a Europa, irmão. Não se engane. Entendeu? Não se engane. Então, na verdade, você pode perguntar para mim, pastor, mas a gente mora no Brasil, o que vai sobrar para nós? Inflação, falta das coisas. Vamos dizer, imagina você tem um carro, por exemplo, eu tenho um carro, meu carro é BMW. Então, se eu precisar de uma peça de reposição à fábrica na Alemanha, eu tô ferrado. Acabou. Exemplo, estou te dando um exemplo só. Esse é o problema. Né? Então, as coisas que vêm da Europa vai ficar caro, vai ficar complicado. Peça de carro importado, você vai ter problema, vai ficar ruim. Né? A visão de ontem já está no Fortes Profecias, tá? Se você quiser, a visão de ontem já está editado, já está lá no Fortes Profecias. Entendeu? A Ercília está falando, meu sobrinho está em Londres, formado, engenheiro civil, está trabalhando de servente num bar. O que você vai falar, né, irmão? Cada um, né? Cada um é cada um, né? Tá bom? Vamos ler o texto, então, verso 13, 1 Pedro, capítulo 3, verso 13, diz assim, E qual é aquele que vos fará mal, se for zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, quando se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Amém. Vamos orar, querido Deus. Em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Papai do céu, peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E o Senhor possa, Deus, quebrantar o nosso coração, para que a gente compreenda e entenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Nos ajuda, Deus, nos abençoa com a tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. 13. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem?
Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Ou seja, teoricamente, né, você não vai ser afligido porque você está fazendo bem, mas mesmo assim, se for, né, porque existe a possibilidade de alguém fazer o mal por você por pura maldade, independente se você está fazendo alguma coisa ou não, e hoje em dia o mundo é mais ou menos assim, né, muita gente leva porrada, mas não está fazendo nada, não é? Então ele diz que é melhor você levar remada nas costas por estar fazendo bem do que você levar remada nas costas por estar fazendo mal. Ok? É melhor, né? E ele continua no 15 dizendo: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, o que ele está falando? Você tem que estar preparado para responder com amor. Por que você tem esperança quando ninguém tem esperança? Por que você acredita em algo maior quando ninguém acredita? Né? Então, quando as pessoas não veem esperança, você vê. Por quê? Porque se você morrer, você vai para o céu. Entendeu? Você vai para o céu. Entendeu? Então, você veja isso que eu estou falando aqui para você. Nós, irmãos, nós temos que sempre falar com amor a respeito da esperança que nós temos no nosso coração. Nossa, mas a situação está uma porcaria, está todo mundo vivendo uma situação miserável e você está aí dando risada. Irmão, eu tenho Jesus na minha vida. Se eu estiver comendo churrasco, tá bom. Se eu estiver comendo feijão só, tá bom também. Se não tiver feijão, eu estiver tomando um pirão de água aqui, tá bom também. Estou dando glória a Deus, porque eu tenho Jesus no meu coração e eu creio que em breve Jesus voltará e eu vou morar no céu. Essa é a esperança da minha vitória. Essa é a esperança de amor de Deus que eu tenho na minha vida. Entendeu? Isso, irmão. Você tem que entender e aprender. Não é? Então, nós e você, irmão, a gente precisa santificar a Cristo dentro do nosso coração. Então, como é que você faz isso? Quando você vai orar, né? Quando você vai orar, você precisa orar para Jesus. Senhor, até a própria oração do Pai Nosso diz isso, né? Santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu, né? Então, Deus, tu és santo e a tua santidade santifica a minha vida. Querido Deus, a tua santidade santifica e alegra a minha alma. Santificar o Senhor dentro do teu coração, você declarar que Ele é santo. Você que vai declarar que Ele é santo. O Romeu tá chorando na porta aqui para entrar. Né? Você santifica Cristo dentro do teu coração. É você que faz isso. Amém? Antes, 15, santificai a Cristo, vírgula, como Senhor, em vossos corações. Senhor, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, só tu és santo e a tua santidade santifica a minha vida, santifica a minha casa. Querido Espírito Santo, querido Jesus Cristo, querido Deus Pai, habita no meu coração, na minha alma, entra, Senhor, na minha casa, faz aqui a tua morada, santifica, Senhor, a minha vida pela tua presença. Estou ensinando você a orar. Ok? É assim que a gente ora. Vírgula, ponto e vírgula. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Com amor. Tá? 16. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, quando os caras falam mal de você como se estivesse falando mal de um cretino qualquer, um malfeitor, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Eles vão falar assim, não, mas peraí,
Você está falando mal daquele cara, mas aquele cara ajuda todo mundo, não fala mal de ninguém, eu não vejo ele fazendo nada errado, ele vai ficar confundido. Por quê? Porque o que falam de você não é verdade. Quando as pessoas olharem para você, eles vão ver outra realidade que não é aquela que aquelas pessoas estão falando de você. Então o teu bom procedimento vai fazer com que todo mundo fale bem de você. O teu bom procedimento vai fazer com que as pessoas ao teu redor, irmão, quando ouvirem alguém falar mal de você, fiquem confundidos e dizem, não, peraí, mas tá falando daquele cara ali, mas aquele cara é uma benção. É mentira isso aí. Esse bilhete é mentira. Então o teu bom procedimento vai quebrar essa conversa maligna que vai vir contra você. Quem faz isso? Teu bom procedimento. As pessoas vão ouvir falar uma coisa de você, não é? Porém, quando eles olharem, quando eles conviverem, quando eles andarem com você, eles vão ver outra coisa. Ok, gente? Vamos continuar? 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, daí tem um parênteses aqui, ó, se a vontade de Deus assim o quer, fecha parênteses, do que fazendo mal. É melhor você levar remada nas costas, né? Melhor você levar remada nas costas por fazer o bem do que você levar remada nas costas por fazer o mal. Porque quando você está fazendo o bem, quem está te dando remada não é Jesus, é o diabo. Entendeu? E você vai ser bendito, porque você vai estar sofrendo por causa de Jesus. Você vai estar levando porrada porque você está fazendo a coisa certa. Graças a Deus por isso. Então é melhor levar a remada nas costas porque você está fazendo a coisa da maneira correta, e quando você não tem como escapar, você vai levar a remada de qualquer jeito, porque mais ou menos às vezes a gente tem dia de marisco, né? Você já teve dia de marisco? Porque daí você está entre a pedra, o rochedo e o mar, né? Daí o mar vem, bate na onda, você é um marisco, você está no meio, você está levando porrada e não tem o que você fazer. Então é melhor você levar porrada por estar fazendo bem do que você levar porrada por estar fazendo mal, porque se você morrer, pelo menos você vai pro céu. Entendeu? Tá levando remado, mas você tá fazendo o que é correto. Ah, mas os caras estão falando. Ah, que se dane, mano, deixa eu falar. Entendeu? Deixa eu falar. Você tá fazendo o que é correto, você tá fazendo o que é certo. Deus é teu juiz, teu advogado, teu julgador. Você vai se preocupar com o quê? Você vai se preocupar com o que as pessoas falam? Você vai se preocupar com o que os outros acham? Não, que se dane. Você está fazendo o que é correto, está fazendo o que é certo. E nem sempre o que é certo parece ser certo. Muitas vezes o certo é falar não. E as pessoas ficam indignadas com você, porque você falou não, mas é o correto. Esse é o Romeu que está fazendo barulho aí, tá? Você está ouvindo um barulho, parece um porquinho aqui do lado, é o Romeuzinho, tá? Que tá aqui. Fica roncando. Ele veio aqui no meu pé, aqui, o Romeuzinho. 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto. Então, se Jesus sofreu por você, por que você acha que muitas vezes você não vai sofrer por causa dos outros? Ele não está fazendo uma relação aqui de igualdade, né? Que nós somos iguais a Jesus. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que se Jesus, que era justo, não tinha pecado nenhum, morreu na cruz por causa dos pecados de todo mundo, por que você acha que você não vai levar remada nas costas por coisa que você não fez? E isso que a Bíblia está falando. Ah, mas eu não fiz nada. Não interessa, tá remada nas costas, irmão. Soldado parado no quartel que é trabalho. Entendeu? Você vai falar para os teus parentes que estão na Europa que vai ter uma guerra, que eles têm que vir embora para ver o que eles vão falar para você. Vocês vão xingar você até a tua terceira geração. Ah, fica ouvindo aqueles loucos, esses pastor louco, esses malucos, esses... que vai acontecer nada, rapaz. Você acha que alguém vai atacar a Inglaterra? Você acha...
Eu fico pensando na Segunda Guerra Mundial, né? Quando Hitler bombardeou Londres, né? Eu fico pensando lá atrás, né? Você já pensou lá atrás? Lembra da Segunda Guerra, hein, Gabriel Figueiredo? Lembra lá atrás? Hum? Quando começou a cair, quando caiu a primeira bomba, que os caras falavam, ó, a gente pode ser atacado aí pela Alemanha, Segunda Guerra Mundial, né? É Inglaterra, rapaz. Frota naval mais poderosa da Terra. Nós temos a força aérea mais poderosa da Terra, que não tem pra ninguém. Pam! Você já pensou? Reservados aqui as proporções, eu não tô rindo, né? De deboche, não. Mas você já pensou nisso? Se põe no lugar dos caras. Os caras não botavam fé, irmão. Ninguém acreditava. E você acha que Deus não mandou os profetas lá para falar? Você acha que não? Que os profetas não bradaram lá na igreja? Arrependei-vos! Porque o juízo de Deus virá sobre essa nação. Você acha que não? Não teve os profetas lá gritando, falando para o povo se arrepender porque o juízo de Deus ia vir sobre Londres? Você acha que não? Acho que isso não aconteceu, que já estava iniciando o grande esfriamento, né? Porque 1800, 1900, em 1850 foi um avivamento na Inglaterra, 1822, eu acho, 23, na época do Spurgeon, dos grandes pregadores aí, né, dos heróis da fé. Ali houve uma explosão de milagres, era um troço extraordinário, né? Foi o evangelho que foi levado para os Estados Unidos, uma grande ação de poder. Então, na época de 1800, entre 1800 e 1900. Daí entrou 1900, 1920, 1910, 1920, começou a entrar né, a era da industrialização, passou a Primeira Guerra, foi uma coisa terrível, né? E começou o esfriamento da igreja, e o esfriamento da igreja, o esfriamento da igreja, e Deus usando os profetas e avisando, se arrependa, ore, e não mudou. Guerra. Guerra e acabou tudo, irmão. Guerra e acabou tudo. E já era. E você para olhar como eram as bombas naquele tempo, como elas são hoje, né? Poder de destruição. Antigamente tinha que subir no avião para vir bombardear. Hoje não precisa mais, né? Hoje aperta o botão lá, vai lá, né? Entendeu? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito Santo. Entendeu? Eu acho, Flávia Balsamelo, eu acredito que deve ter versão em inglês da Almeida, sim. Acredito que deve ter, sim. Tá? É só você procurar aí, você vai achar. O Thiago até que comprou uma Bíblia portuguesa e inglesa, eu não sei qual que ele comprou, mas ele tem a versão Almeida, que ela é paralela, né? Daí vem em português de um lado, inglês do outro lado. O Thiago, para treinar o inglês dele, ele comprou uma Bíblia dessa, estava lendo a Bíblia em inglês. Eu acho que deve ter fácil aí para você achar, irmã. 19. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que a Bíblia não trata sobre o assunto de quantos anos demorou para que a arca fosse construída? 120 anos, né? É a história que fala, né? Normalmente ela está ali no rodapézinho, né? Falando que ele levou aproximadamente 120 anos para construir a arca, né? Algumas pessoas dizem que foi 110, outros dizem que foi 103, mas isso também não importa, né? Mas isso não tem especificado na Bíblia, tá? Eu até fui procurar esses dias, porque é muito tempo que eu não lia, e eu sempre falo isso, mas é de comentário, isso não está escrito efetivamente na Bíblia, isso, tá? Beleza? Tem várias, né, na Play Store, né, Aldrin? Bíblia em inglês, português, aí tem muitas, né? Sim, Rosana Venturini, tem em espanhol, tem todas as línguas, português, espanhol, português, inglês, tem tudo aí, português, chinês, tem até mandarim já, português, mandarim, tem em todas, é só você
buscar aí, você vai achar, já existe esse material sim, tá? Tem sim. Não é difícil de achar não, tá? Os quais, em outro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias... quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, né? Mais ou menos 120 anos, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição em Jesus Cristo. Então a arca, Ótica JuVV aí, bom dia, né? Atenção, você que vai comprar óculos aí em Curitiba, região metropolitana, não compre sem fazer orçamento lá, tá? Na Ótica JuVV. Então, o dilúvio ele já é um prelúdio do batismo. Você veja como a Bíblia traz isso aqui de uma figura de linguagem, né? Já é um prelúdio do batismo. Foram salvos pela água, né? E aqui nós também somos salvos hoje pela água, pelo batismo, tá? 21, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva, vírgula, batismo, vírgula de novo, não do despojamento da imundície da carne, vírgula, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém? 22. O qual está à destra de Deus. Quem? Jesus. Jesus está sentado à direita de Deus. Tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitados os anjos, as autoridades e as potestades. Então Jesus Cristo subiu, ele está no céu, né? Ela está lá no céu. A Cláudia Beda está falando que o aplicativo Holy Bible tem versão em inglês e tem a arte Almeida revisada e corrigida, tá, galera? Tá bom? Aplicativo Holy Bible, né? Tá bom? Tem lá, se você entrar, tem a versão em inglês e tem a arte, que é a Almeida revisada e corrigida, tá? Tem aí disponível para vocês também, tá bom? Beleza? Então é isso aí, né, galera? Então todo mundo está sujeito a Jesus Cristo está lá no céu, sentado à direita de Deus. A gente terminou o capítulo 3, amanhã a gente vai começar o capítulo 4 e vamos conversando aí sobre as coisas que Deus vai trazendo, revelando, né? E vamos caminhando aí na presença de Jesus Cristo, tá bom? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhinhos aí, querido Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abra, papai, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Que a tua mão, Senhor, poderosa, possa estar sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor continue nos avisando de tudo aquilo que está por vir sobre a nossa vida, sobre a nossa pátria, sobre o mundo, para que nós não sejamos pegos de surpresa, que o Senhor possa nos abençoar, nos ensinar cada dia mais para que a gente ande na tua presença e seja uma bênção em nome de Jesus. Amém. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de ti, para que quando eles beberem dela sejam alcançados pela sua fé em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe todo mundo. Tchau.